TCA, ele é caracterizado por episódios de compulsão alimentar recorrentes, na ausência de comportamentos compensatórios para promover a perda ou evitar o ganho de peso, tá? E aí aqui não tem como não explicar o que seria um episódio de compulsão alimentar, né? Então, um episódio de compulsão alimentar, ele vai ser a ingestão em um período determinado de uma quantidade de alimento definitivamente maior que a maioria das pessoas consumiria no mesmo período sob circunstâncias semelhantes. E aqui eu queria fazer um adendo, porque hoje em dia, com a rede social, e não só em rede social, mas de uma maneira geral, o que a gente vê muito é as pessoas usando o termo compulsão de uma forma muito descuidada, vamos dizer assim. Então, hoje, pacientes chegam para a gente falando isso, né? Falando, nossa, Felipe, tive um episódio de compulsão ontem. Aí, quando você vai ver, a pessoa comeu um pacote de biscoito, ou então comeu uma barra de chocolate. Isso não caracteriza um episódio de compulsão alimentar, tá? Acho que esse é um ponto muito importante para nós, nutricionistas, a gente entender exatamente o que é isso, exatamente para que a gente não caia para que a gente não entenda. Gente, vocês estão me ouvindo ainda? Eu caí? Não, né? Não, acho que não. Acho que eu tô aqui. Tá. Estamos te ouvindo, Felipe, tudo certinho. Tá, é porque eu achei que eu tinha caído aqui, deu um negócio na minha tela. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado até para a gente entender quando o paciente fala, quando as pessoas falam, compulsão, compulsão, são termos, na verdade, que acabaram mudando, acaba fazendo de uma maneira com que a gente acha que tudo é compulsão. As pessoas acham que tudo é compulsão. Tem outro termo também que é muito, muito mal utilizado aí na psiquiatria, que é o surtei, né? A gente usa o surtei como de uma maneira muito banal. Ah, surtei. Não, surto psicótico, surto tem uma definição específica, né? E aí a gente acaba utilizando, enfim, a língua vai tomando esse rumo. Então, vamos ficar bastante atento. Então, qual que é a questão? Os episódios normalmente têm uma sensação de falta de controle sobre a ingestão durante o episódio. Esse é um dos critérios diagnósticos. E está tudo no DSM-5, tá, gente? Que eu deixei até a fotinho ali embaixo para vocês saberem. Depois eu coloco algumas referências no final, mas essa referência aqui, como eu vou passar rápido, eu vou deixar ela já para que vocês tenham essa referência exatamente para poder olhar. E também, se precisar, tiver alguma dúvida, pode me chamar. Então, os episódios de compulsão alimentar estão associados a 3 ou mais dos seguintes aspectos: comer mais rapidamente do que o normal, comer até se sentir desconfortavelmente cheio, comer grandes quantidades de alimento na ausência de sensação física de fome, comer sozinho por vergonha de quanto se está comendo, né? Então, é muito comum também vergonha, né, nesses pacientes. Sentir-se desgostoso de si mesmo, deprimido ou muito culpado em seguida. Também muito comum. Então, esses episódios acontecem para a gente poder fazer... A gente, nutricionista, nós não fazemos o diagnóstico, né? Mas só para entender os critérios diagnósticos, ele tem que acontecer, em média, ao menos uma vez por semana durante 3 meses, para a gente poder, para o médico fechar um diagnóstico, né? Normalmente ele chega, às vezes vai chegar para a gente com um diagnóstico fechado, às vezes não. E às vezes e é importante que a gente tenha, quem quiser realmente trabalhar com transtorno alimentar, que a gente tenha isso muito claro, até para que a gente possa, às vezes, até rebater algum diagnóstico, não rebater no sentido de ligar para o médico e falar que está errado, mas da gente entender mais ou menos o que a gente está realmente trabalhando, né?